Temos um exemplo de retas ortogonais. Então, os triângulos ABC e DBC são isósceles de base BC e estão situados em planos distintos. Então, a gente vai provar que as retas que passam pelos segmentos AD e BC são ortogonais. Então, a gente tem ABC e BDC isósceles, ambos com base BC e situados em planos distintos. Então, a primeira coisa, a gente vai pegar esse ponto M, que está aqui no desenho. Então, M, que é ponto médio do segmento BC. E aí, a gente vai obter que o segmento AM e o segmento MD, eles são concorrentes. Porque eles estão ali concorrentes no ponto M. Eles têm o único ponto em comum entre eles é o ponto M. E aí, a gente tem ainda que a M é a mediana do triângulo ABC, porque ele é um segmento que parte de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Nesse caso, o lado oposto é a base desse triângulo isósceles. E a mesma coisa acontece para o outro triângulo. Então, MD é a mediana do triângulo BDC. Como os dois triângulos são isósceles, a gente tem um resultado que diz que a mediana relativa à base em um triângulo isósceles é também a altura desse triângulo. Então, significa que o segmento AM ele é perpendicular à base, porque a altura é um segmento perpendicular à base. Então, a gente tem AM perpendicular a BC, e a gente tem também a mesma coisa acontecendo para MD. MD também é a mediana de um triângulo isósceles, então ela também é altura e é perpendicular à base, que nesse caso é BC. Aí aqui, no desenho de baixo, a gente vai unir os vértices A e D e vai obter o triângulo AMD. Esse triângulo está num terceiro plano, que não é nem o plano onde está o triângulo ABC e nem o plano onde está o triângulo DBC. Então, é um terceiro plano que a gente vai chamar de alfa. Então, a gente tem o triângulo AMD contido num plano alfa. E aí, como a gente tem lá pelo teorema fundamental que se uma reta ela é perpendicular a um plano, C e somente C, ela formar um ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Então, aqui a gente tem que BC está formando um ângulo reto com AM e MD. E AM e MD são duas retas concorrentes que estão contidas no plano alfa, que é o plano onde está o triângulo AMD. AM e MD são lados desse triângulo, então, se o triângulo está no plano, os lados dele também estão. Então, aqui a gente pode afirmar que BC é perpendicular a alfa, porque ele é perpendicular a duas retas concorrentes do plano alfa, que são AM e MD. Então, isso vem do teorema fundamental. E aí, da proposição 1, se uma reta é perpendicular a um plano, então ela forma um ângulo reto com qualquer reta do plano. E, de novo, se a gente tem o triângulo AMD contido no plano alfa, todos os seus lados estão contidos no plano alfa. E AD é um lado desse triângulo. Então, AD está contido em alfa. Então, pela proposição 1, se BC é perpendicular a alfa, BC forma ângulo reto
com qualquer reta de alfa, nesse caso com AD. Então, isso vem da proposição 1 e fica demonstrado o nosso resultado.